Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho proposto pela nossa Igreja para a solenidade do corpo e sangue de Jesus Cristo, Corpus Christi. O Evangelho desta solenidade, neste ano, se encontra lá em Lucas capítulo 9, versículo de 11b até o versículo 17. Já te lembro que já foram ar aqui todas as reflexões das demais leituras. Dá uma pesquisada aqui no canal para você ficar por dentro de tudo, tá bom? Então assim vai dizer o Evangelho para a gente. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhe sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando, os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: Despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: Só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: Mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, e levou os olhos para o céu. Abençoou-os, partiu-os e deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Então, amados irmãos e irmãs, vamos entender essa leitura. Primeira coisa, já quero destruir uma realidade que muita gente tenta colocar na cabeça, que é imaginar o Evangelho como uma espécie de uma crônica, né? Em que sentido eu estou querendo dizer isso? Como se aqui fosse um relato de algo que tivesse acontecido palavra por palavra exatamente igual. Porque aí nós vamos ter alguns questionamentos. Por que tanta gente está no deserto, por exemplo? Né? Como é que apareceram esses cestos de repente? Né? Como é que aconteceu tudo isso? Então, para evitar essa discussão, eu quero convidar você a ter um olhar mais atento a algumas expressões que Lucas utiliza, que dá-nos a entender que esse texto, na verdade, é um texto eucarístico. Vamos compreender melhor então. Olhe bem. Começa dizendo que Jesus acolhe as multidões, fala-lhe sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. Ora, Lucas relata isso lá em Atos dos Apóstolos, como é que acontecia a Eucaristia na igreja primitiva. Então existia, obviamente, né, a parte do alimento, tudo bem, mas existia algo importante, que era a parte da partilha da palavra. Então eles eram assíduos nos ensinamentos dos apóstolos. Então o que acontece? Partindo desse pressuposto, você percebe aqui que tem um relato, sim, parecendo a liturgia da palavra para a gente, né? Porque nela se fala sobre o reino de Deus. Então já tem uma visão aqui do que acontece na Santa Missa. Aí veja, Jesus acolhe as multidões, fala-lhe sobre o reino de Deus e cura os que precisava. Quando a gente vai lá para o relato de Marcos, também da multiplicação dos pães, Marcos vai dizer assim que Jesus ele se compadece do povo porque enxerga eles como ovelhas sem pastor. Né? Então, na verdade, a gente tem uma diferença. Enquanto para Marcos Jesus é um pastor, aqui Lucas coloca Jesus como curando a todos, Jesus como um grande médico. E a gente pode aqui trazer uma reflexão sobre a Eucaristia. A Eucaristia como remédio. Jesus dá-nos a Eucaristia como remédio para os nossos males, remédio para os doentes. Né? Depois, versículo 12. A tarde vinha chegando. É impossível, para quem não conhece Bíblia, não lembrar automaticamente da mesma expressão que Lucas utiliza para os discípulos de Emaús. A tarde já vem chegando, né? O dia declina. Então, na verdade, aqui a gente percebe que a mesma dinâmica dos discípulos de Emaús. Aqui no canal já gravei um vídeo sobre os discípulos de Emaús e a gente percebe também que é um texto eucarístico. E é interessante também entender que os cristãos naquele tempo acabavam, sim, celebrando a Eucaristia no entardecer, né, do sábado. Então, tudo remete a essa dinâmica. Os 2 apóstolos, então, aproximam-se de Jesus, só que olha qual é a visão deles. Mandar o povo ir embora, né? Que todo mundo se vire, que possa, então, ir aos povoados e campos vizinhos para procurar hospedagem e comida, porque eles estavam no deserto. Então, os discípulos dizem meio que assim, estou nem aí para o que eles pensam. Estou nem aí para a visão desse povo, deixa que eles vão-se embora, eles têm o próprio dinheiro, eles têm a vida deles, deixa eles procurarem o que quiserem, que a gente se vira. Com menos pessoas é mais fácil, né? Com menos boca para comer é mais fácil arrumar comida. Então, na verdade, a gente vê aqui, na visão dos discípulos, né? É uma visão que não tem empatia para com o outro, que não se compadece da dor do outro. É uma visão que deixa o outro se virar, que não sente a dor do outro, que não sente compaixão e misericórdia do outro.
E Jesus, obviamente, vai dizer para eles, deem vocês mesmos de comer. Não é? Ou seja, em outras palavras, vocês têm comida, deem vocês mesmos. E aí eles vão dizer, mas Senhor, a gente só tem isso aqui. A não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Veja, eles não enxergam o que eles têm de verdade. Sempre querem procurar fora, fora, fora. Não olham o que tem. Isso acontece muitas vezes nas nossas paróquias. A gente sempre quer procurar algo de fora. Alguém de fora que tem que vir, né? A gente não se sente preparado. Alguém nos faz um convite para assumir algo. A gente, não, eu acho que eu ainda não me preparei. Eu acho que eu não consigo. Ainda acho que não é o tempo. Ainda acho que não é aquilo. E da mesma forma, Jesus chega para a gente e diz, dê você mesmo de comer. Você tem algo para oferecer às pessoas. Essa é a reflexão que nós precisamos ter. Será que por acaso que a gente não conhece nada sobre Jesus para oferecer ao outro? Não é? Ainda continuando sobre isso, é importante a gente também perceber que no versículo 12 se falou que eles estavam num lugar deserto. Também foi no deserto onde veio um alimento para o povo no Antigo Testamento que foi o maná. Então da mesma forma agora a gente vê o povo no deserto. Está vendo a ligação que nós temos? E aí, Jesus estava ali com cerca de 5.000 homens, mas Jesus diz aos discípulos, mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Olha que interessante. Provavelmente, nas comunidades primitivas, tinha cerca de 50 pessoas por cada igreja mesmo. A igreja se acontecia na casa do povo, eram poucas pessoas. Então, isso aqui remete muito à dinâmica das comunidades iniciais, né? Pequenos grupos de pessoas. A palavra de Cristo, ou seja, aquilo que ele ordena, gera no povo organização, ordem e união. Né? E aí continua, os discípulos fizeram o que Jesus pediu e todos se sentaram. O sentar-se para Lucas reflete dignidade. Comer sem pressa, né? Comer saboreando, né? Tendo leveza na vida. E aí continua, Jesus toma então os 5 pães e os 2 peixes, aí começa agora todo o texto eucarístico. Eleva os olhos para o céu, abençoa, parte e os dá para distribuí-los à multidão. E aí vem a grande referência do pão que sacia a fome, porque todo mundo comeu e ficaram satisfeitos ao ponto de chegar a sobrar. Isso traz a reflexão para a gente da superabundância, né, do amor de Deus. Sempre sobra. Sempre. Sempre dá para mais um. Sempre, sempre, sempre. Essa é a lógica do amor de Deus. Então, que essa leitura, agora com essa visão, talvez você não conhecia, gere em nosso coração ainda mais amor pela Eucaristia. Quanto mais nós nos aproximarmos do banquete eucarístico e deixarmos com que a Eucaristia, né, seja uma conosco, ou seja, sejamos homens e mulheres eucaristizados, nós vamos também ter essa superabundância em nossas ações cotidianas, amando mais e sendo diferente dos discípulos, que pensaram somente em si, mas sim pensar na dor do outro, ser um com o outro e ajudar a alimentar aquele que sofre, pois esse é o mandamento de Cristo. Espero que você tenha gostado. De antemão, desejo para você uma ótima celebração do Corpus Christi. Busque estar na sua paróquia adorando ao Senhor nesse dia. E te lembro que amanhã, quinta-feira, ao meio-dia, aqui no canal, já vai ao ar o Evangelho do próximo domingo, tá bom? Até lá, que Deus te abençoe.